Oi, gente. Infelizmente não pude estar presente com vocês hoje. Vocês ficaram em boas mãos, aliás, boníssimas mãos, maravilhosas mãos. As mãos de Marco Antônio, grande Marco Antônio. O que está acontecendo, meu filho? Eu vou devolver a Rosana para os pais dela, mamãe. Você vai fazer o quê? O que a senhora ouviu. Eu vou levar a Rosana daqui. E hoje mesmo. Mas por que isso, Marco Antônio? Pelo amor de Deus! Não se intrometa nessa história, mamãe, que eu tenho todas as razões do mundo para tomar essa atitude. E aí eu, vou falar para vocês assim, dentro daquela proposta VUNESP, a gente precisa treinar para o Enem também, claro. Depois vou tentar mostrar, porque semana que vem, na verdade, eu vou mostrar como que ficou a redação no modelo Enem. Então, estou trabalhando aqui com o projeto VUNESP, porque o projeto Enem eu vou mostrar para vocês ao vivo aí, tá bom? E seguinte, no caso daquele modelo, modelo entre aspas aí, aquela proposta no estilo da VUNESP, que a gente tem que responder, se usar a tecnologia para combater o crime organizado, se é algo que pode ser considerado um pouco invasivo no sentido da privacidade, pode ser uma ameaça à liberdade individual, ou se de fato a tecnologia é uma ferramenta importante para combater o crime. Eu vou colocar o meu ponto de vista, claro, porque eu preciso exemplificar, mas qualquer argumentação aqui seria possível. Não existe uma resposta correta em se tratando de perguntas, Se você tem que responder isso, o uso da tecnologia no combate ao crime organizado, ferramenta de controle ou riscos à liberdade individual, no caso. Se você optar por qualquer um desses dois pontos, você só tem que saber argumentar, Tem que saber, você tem que ter bons argumentos para sustentar essa tese. Não adianta ter argumentos superficiais, não adianta ter argumentos que podem se conectar muitas vezes com o senso comum, beleza? Então, não tem uma resposta absolutamente correta, mas tem uma forma correta de encaminhar a sua argumentação com toda certeza. Na contextualização, lembra que a introdução a gente vai fazer em 3 partes, contextualização, vou apresentar o tema, e nesse caso, só lembrando vocês que o que vier antes dos 2 pontos é o tema, depois dos 2 pontos, são os tópicos ali que vão formar a pergunta para você responder, mas o tema é o uso da tecnologia em relação à criminalidade para combater o crime organizado. E aí eu coloquei na contextualização, na tese, aliás, para finalizar aqui, a tese é o que eu penso, no caso, beleza? O que eu vou defender, Já vou deixar claro ali o que eu vou defender. Vou cravar esse posicionamento já num primeiro momento, já na introdução, para eu poder sustentar depois. Então a minha primeira frase fala sobre Carandiru, que foi em 1992 e um dos motivos pelos quais surgiu uma das facções mais conhecidas no país hoje, mais poderosas também, de certa forma. O massacre no presídio do Carandiru, ocorrido em 1992 em São Paulo, teve como um de seus resultados o surgimento de facções criminosas que aumentaram seu poder ao longo dos anos. Fechou? Apresenta tema depois, ponto na mesma linha no caso aqui. Na atualidade, recursos tecnológicos têm sido considerados importantes ferramentas de controle das organizações ilícitas e combate a elas. Fechou, apresentei o tema, ferramentas de controle de recurso tecnológico. E a minha tese, tese eu já coloco a contra-argumentação, inclusive. De fato, esse é um operador importante se você quiser dar assertividade, se você quiser dar um grau de certeza ali para aquilo que você está dizendo, cara? Então, de fato, embora haja a ideia de que esses recursos possam significar risco à privacidade de inocentes, é essencial usá-los para coibir o crime organizado. Pronto, apresentei o ponto de vista. Eu disse que é essencial usar essas ferramentas, apesar de existir essa ideia, de que de repente pode ser um risco à privacidade de quem não tem nada a ver com crime. Mas quando eu coloco embora haja tal coisa, eu faço a afirmação depois, é essencial que, eu usando esse embora aí, esse recurso, eu já estou contra-argumentando. Então isso é bom, isso dá peso para a minha visão argumentativa ali, beleza? Então já apresentei aquilo que eu vou defender ao longo do texto. Agora, como que eu faço esse planejamento? Se não tem marcador no caso, Lembra disso. Não existem os marcadores que vão orientar bonitinho ali o que eu faço no D1 no D2, Quando é Enem, de boa, tranquilo, eu vou lá, coloco o problema que o problema existe por isso e por aquilo e já desenvolvo e mando ver. Mas aqui não tem esses marcadores. Eles, não é que não tem, na verdade eles não vão aparecer na sua introdução, mas eles vão precisar entrar
na sua forma de planejar o texto, no seu planejamento, né, cara? Então você tem que pensar nos marcadores que você vai utilizar. Mas como assim marcadores que eu vou utilizar se eles não vão aparecer? Você tem que perguntar, né? Qual que é o meu ponto de vista? Eu vou defender que é uma boa ferramenta de controle. Aí tá, por que eu penso isso, né? Quais são duas respostas boas que eu posso ter para isso? Por quê? Que vale mais do que a privacidade de algumas pessoas usar essas ferramentas, no caso. Por quê? Essa é a questão. Aí eu vou dar esses 2 pontos como resposta. No caso, a minha primeira resposta foi, olha a afirmação do D1 aqui, né? Nesse viés, é importante ressaltar que as facções mais poderosas do país já usam as tecnologias para o crime. Beleza, então eu acho importante usar essas ferramentas, que o Estado as utilize, porque as facções já utilizam, né? Então é o primeiro motivo, é a minha primeira resposta. Já estou organizando aqui desenvolvimento, vocês estão vendo, vai ser afirmação, prova e análise. Depois eu vou mostrar quais repertórios que a gente pode encaixar aqui. Qual que é a prova, né, de que isso já acontece? Prova disso é o fato de que operações policiais já revelaram o uso da IA para gerenciar recursos e operar distribuição em postos de combustíveis e o tráfico. Quer dizer, as investigações já mostraram, né, que as facções utilizam recursos tecnológicos para gerenciar tanto a produção de combustíveis, quanto o transporte, quanto a precificação, quanto todo o esquema financeiro nas fintechs, né? Então, quer dizer, se já existe a utilização por parte das facções, acho interessante que o Estado também, né, utilize, até porque isso vai aparecer na análise, né? Que é o terceiro ponto. Então, olha a análise aqui, para finalizar o parágrafo, né? Ignorar a necessidade de investimentos na área fragiliza o Estado diante do crime. Então, quer dizer, qual é a finalidade de você utilizar esses recursos? Fortalecer o poder investigativo, né? Tipo, você vai ter tecnologia para investigar bem, você vai ter mais investimento no setor preditivo, que é aquele que de fato antecipa o crime, não só confronta o crime, mas antecipa, consegue prever movimentos e decretar prisões, né, antes que a coisa fique muito maior do que precisaria. Então, qual que é a análise? Se o Estado ignora, né, o investimento nessa área, o Estado fica frágil, ele fica mais fraco, né, do que essas organizações, beleza? Tá. Por qual outro motivo? Mais uma afirmação agora, D2, né, para começar o D2. Ademais, a possibilidade de manipulação da privacidade, embora real, não pode impedir que organizações criminosas sejam combatidas. Então, olha só, eu estou colocando que pode haver, né, eu estou aqui considerando que pode ter mesmo uma manipulação de privacidade, né, cara? Tipo, existe uma possibilidade de diminuição da privacidade, vamos colocar assim. Então eu vou até... aqui eu vou mudar, cara, eu não vou ficar editando porque senão não dá tempo, tá? Então a possibilidade que eu falei para vocês é de diminuição, né? Vamos colocar a possibilidade de riscos à privacidade, certo? Que é melhor ainda. Então aí eu mando um riscos à privacidade, né? Ademais, a possibilidade de riscos à privacidade, embora real, é real. Por que é real? Porque é o seguinte, você precisa, no caso, por exemplo, das fintechs, né? A grande questão envolvendo PIX e criptomoedas, por exemplo, é o fato de que existem certas transações que não são mediadas, nem são fiscalizadas, né, pelo Banco Central. Então, por exemplo, se eu quero investir, eu preciso ter minha liberdade para investir sem que haja um intermediário. Se eu compro uma ação na bolsa, por exemplo, o pessoal fala aí, porque é só investir, é só querer, né? Para você começar a investir é só querer. Enfim, não é assim, mas enfim, se eu quiser investir, vamos supor que eu quisesse investir, o que não é o suficiente para fazer isso, mas, né, eu quero. Então, eu vou pegar minha grana e vou comprar ação na bolsa. Se eu compro ações na bolsa, eu estou sendo monitorado, né, pelo meu CPF, está sendo o meu CPF, meu CNPJ está sendo monitorado pelo Banco Central. E é normal, né, isso acontece, é uma questão de controle social, na verdade. Mas a criptomoeda, por exemplo, as blockchains, né, que são as grandes financeiras que guardam essas criptomoedas, assim como outros ativos, né, que são digitais, não tem essa mediação. Se eu quiser, eu vou lá e já negocio com quem tem a criptomoeda e beleza, né, eu mesmo, com o dinheiro, né, que eu quiser disponibilizar. Só que a questão é que aí a falta de rastreamento
que vai dar essa liberdade para mim, ela pode também favorecer o crime organizado, porque o movimento de grana é muito grande, né, cara? Então, beleza, pode ser que realmente essa privacidade diminua um pouco, os meus dados fiquem mais expostos, né? Eu tenha que prestar mais satisfações e tal. Mas eu estou dizendo que essa possibilidade, embora seja real, não pode impedir o combate ao crime, né? Tem outro ponto de vista que vocês poderiam contrapor aqui, que é o seguinte: não é todo mundo, né, que vai, todo mundo, todas as instituições e pessoas que vão ter acesso aos meus dados só vão investigar os meus dados em caso de suspeição mesmo, né, cara? Não sei, não dá para confiar em todo mundo, porque na verdade os dados são coisas muito preciosas hoje em dia, valiosas pra caramba. Então, vender dados para plataformas dá muita grana. De repente, quem tem acesso a isso pode se favorecer de alguma forma, né? Enfim, pode acontecer. A questão é que ali eu estou dizendo que o benefício, né, de combater a criminalidade acaba sendo maior para a sociedade. Qual é a prova? Com o uso, né, das tecnologias, somente as movimentações consideradas suspeitas é que vão ser apuradas, né? É que vão ser fiscalizadas, pelo menos teoricamente, sim, certo? E qual que é a análise que eu faço? O benefício para a sociedade é maior que o risco à privacidade, né? Já que, por exemplo, o lance de preços de combustíveis, né? Os impostos que deveriam ser pagos em movimentações financeiras lícitas como o setor de combustíveis, mas que não são, né? E que deveriam voltar para a sociedade de alguma forma, mas que não vão para a sociedade, porque, enfim, não são pagos, né? Beleza? Então é isso, cara. Eu acho que tem essa possibilidade, né? Tá, e de repertório? O que dá pra gente utilizar de repertório? No desenvolvimento 1, o Marquinhos apresentou para vocês Jeremy Bentham. Aqui em Barretos a gente fala Jeremias Bentham, beleza? Mas é Jeremy Bentham. Ele vai pensar assim, né? A ação moralmente correta é aquela que, apesar de poder gerar insatisfação, beneficia a maior parte das pessoas, né? Então seria moralmente correto que houvesse esse acesso à tecnologia por parte da polícia, mesmo que isso eventualmente pudesse expor mais os meus dados, por exemplo, né? Por quê? Porque o benefício seria para um maior número de pessoas, né? Para quase que uma totalidade, vamos colocar assim. E no desenvolvimento 2, eu optei pelo Thomas Hobbes, né? Os indivíduos, no contrato social, aceitam abrir mão de parte de sua liberdade para que o Estado promova a harmonia social, né? Então, beleza, a gente, como, né, disse o sábio Hobbes, Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, certo? Então, a gente vive com medo, porque o que acontece? Num estado de natureza, eu vou querer sobreviver e levar vantagem, né, de qualquer jeito. Só que esse levar vantagem de qualquer jeito vai colocar as pessoas em situação de pavor o tempo inteiro, né, cara? Porque como que eu vou levar vantagem? Se não tem lei, de qualquer jeito, né? Não importa. Ele fala que o estado natural do ser humano é esse. Então tem que ter lei, tem que ter legislação, precisa ter um contrato social que é exercido pelo Estado. Eu fico com medo, né? Se não tiver lei, como é que eu faço, cara? O que eu vou fazer? Vou ser atacado. Então, o que acontece? Eu prefiro abrir mão da minha própria liberdade, entregar um pouquinho dela para o Estado, para ele poder gerenciar essa harmonia social, né? Beleza? Então essa ideia de Thomas Hobbes, acho que encaixa bem pra caramba. Max Weber também, porque, né, se a gente pensar no Weber, falando sobre a autoridade, o Estado é a autoridade racional e legal, certo? Então o Estado precisa agir racionalmente dentro da legalidade. Só que o crime organizado, ele consegue trazer, né, menores, por exemplo, sonham em fazer parte de cúpulas, isso, aquilo, e consegue fazer, né, esse plano, entre aspas, de carreira, que o Marco Antônio já deve ter citado aí para vocês, porque o Estado não age, né, na sua autoridade como racional, legal. Ou a violência, ela se volta contra a população que não tem nada a ver com isso, ou o Estado não cumpre com suas obrigações básicas, por exemplo, de saneamento básico, de educação e tal, para que o indivíduo, né, que o adolescente, por exemplo, vai querer se espelhar no Estado e naquilo que é legal para, né, poder ser respeitado. E aí ele vai para a autoridade que o Weber chamaria de carismática, né, que é aquela autoridade, quem que é o carisma, quem que exerce esse carisma?
Muitas vezes é o criminoso. Então é ele que vai ser tido como um exemplo ali pro menor, né? Então, na medida em que o Estado não exerce o seu papel de autoridade racional legal, as autoridades ditas carismáticas, né, cujo poder é exercido por líderes e por pessoas, e muitas vezes até soldados dessas facções, acaba atraindo alguma parte, pelo menos, de alguns jovens e tal, e isso romantiza o crime, né? Isso idealiza o crime, certo? É isso, acho que é isso aí. Galera, se tiver dúvida, estamos na área, estamos junto, beleza? Brigadão aí. Bons estudos para vocês, estamos juntos. Se precisar de ajuda, de uma força, é só chamar o tio. Fazer dissertação e tenho que argumentar, porque a banca quer saber se eu sei me posicionar. Nesse caso uma pergunta aparece lá no tema, responder diretamente sem dar mole, sem problema. Espero ajudar nessa breve explicação, pra você fazer aquela linda e leve redação. Qualquer coisa pega o WhatsApp e a gente você chama, tamo junto, estudante coach com vozes humanas. Proibir livros na escola é censura ou proteção? Nesse tema pode crer, FAMEP acertou a mão. Escolha um ponto de vista e sustente bem sua tese. Não fique em cima do muro, escolha um lado e vê se desce. Você pode até mostrar porque o outro tá errado, porque o argumento dele sem problemas é quebrado. Embora haja a ideia de ser uma proteção, é censura, meu amigo, fiz contra-argumentação. Por exemplo, se o livro fala contra o racismo, proibir será então que tipo de protecionismo? Me parece muito mais resquícios de uma ditadura que se sustentava toda aplicando a censura. Espero ajudar nessa breve explicação, pra você fazer aquela linda e leve redação. Qualquer coisa pega o WhatsApp e a gente você chama, tamo junto, estudante coach com vozes humanas. Nessa breve explicação, pra você fazer aquela linda e leve redação. Qualquer coisa pega o WhatsApp e a gente você chama, tamo junto, estudante coach com vozes humanas.